Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, nós então com o Evangelho desse domingo, desse fim de semana, nós encerramos o capítulo 13 de São Mateus, onde nós acompanhamos as parábolas sobre o reino dos céus, segundo o Evangelho de Mateus. E terminamos com as 3 últimas, que completam as 7 grandes parábolas do reino. A parábola da pérola preciosa, a parábola do tesouro de grande valor e a parábola da pescaria, dos cestos, onde cabem os peixes bons e os peixes que Jesus diz que não prestam. Então a ideia hoje é: eu preciso prestar. Eu preciso ser peixe bom. Eu não posso ser joio, lembra? Eu não posso ser semente que cai em beira de estrada, em terreno pedregoso, no meio de espinhos, a não ser que eu me deixe, de fato, trabalhar pelo poder, pela força do semeador, para que mesmo na beira do caminho, mesmo em meio a pedras, mesmo no meio de espinhos, o Senhor faça esse terreno ser um terreno que dê frutos. Veja que até agora, nas parábolas, até hoje, nós víamos o poder que o reino de Deus tem em si mesmo. E o poder é do reino, o poder é de Deus. Mesmo que a semente caia na beira do caminho, o semeador não é louco. É que ele sabe o poder que tem a semente. E quando você é um pequeno agricultor, quando você é um agricultor familiar, como aqueles que existiam na época de Jesus, você não fica muito escolhendo. Você não tem muita alternativa. Numa terra desértica e complicada como é a Palestina, você ficar escolhendo, você não tem muita alternativa. Às vezes você tem que, meio que no meio das pedras, complicando a vida, o terreno, arriscar. Porque a vida é feita de riscos. E a questão toda aqui é: eu creio no poder dessa semente. Eu creio na força de Deus, que faz florescer, que faz multiplicar os frutos. Até aqui foi assim. Estou preocupado com um joio, estou preocupado com quem não presta. Não tem como Deus tirar essa gente que não presta. Não tem como Deus tirar essas pessoas que estão atrapalhando. E Deus diz: não vou tirar. Não vou tirar porque elas estão te ajudando. Elas estão te ensinando a ser santo. Elas estão testando a tua paciência. Elas estão fazendo com que você, elas sendo joio, com que você veja que isso não é o teu caminho. Você, por comparação,
É bom que haja comparação. Eu não quero isso para a minha vida. Não vai sair o joio. O joio vai crescer junto para que você entenda o quanto é importante a fé de que mesmo quem hoje você olha como joio, amanhã se revelar trigo. Porque inclusive acontece o contrário, que tem gente olhando para mim e dizendo que eu é que sou o joio. Ou você acha que você, na vida das pessoas, é só trigo? Tem gente que olha para você e fala, que joio, que porcaria. E Deus está trabalhando na sua vida, amém? Deus está trabalhando, transformando você do joio em trigo. Então Deus não vai tirar. O joio vai ficar aí. Porque Deus é aquele que tem o poder de transformar joio em trigo. E por fim, as coisas de Deus são simples e humildes. Seria muito bom que fosse fácil, na nossa cabeça. Seria perfeito que as coisas fossem mais simples e mais fáceis. Então não seria de Deus. Tudo que é de Deus começa pequeno, como um grão de mostarda. Eu estou lembrando todas as parábolas dos outros domingos. Vocês estão percebendo? As coisas de Deus começam simples, humildes. E inclusive se confundem, porque não aparecem como a porção de fermento que vai levedar a massa. Misturada com a massa, qual é a diferença que você faz entre o trigo e o fermento? Nenhuma. Por quê? Porque o poder de levedar está no fermento. É o fermento que vai fazer com que a massa, não é, crie consistência e possa dar o crescimento para ela. Até então, todas as parábolas diziam, confia no Senhor, confia na semente, confia na obra dele. É ele quem está fazendo, é ele quem está agindo. Nas parábolas de hoje, não. Porque é preciso que, além de confiar no poder de Deus, na ação de Deus, é preciso que você também tome atitudes. Então, o reino de Deus é feito do poder de Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, é feito pelas nossas atitudes, por atitudes que nós tomamos. A primeira e mais absoluta atitude, as duas parábolas, a da pérola e a do tesouro, é manifestar, é mostrar para as pessoas o que de fato tem valor na nossa vida. É o reino de Deus. A semente. O grão de mostarda. O fermento na massa. Beleza, isso é o poder de Deus. E a tua escolha? Qual é a tua escolha? Você é capaz de colocar a tua vida em segundo plano por causa daquilo que é precioso, daquilo que é Deus, daquilo que é de Deus? Você é capaz de prejudicar, aspas, um fim de semana por causa de Jesus? Por causa do Evangelho? Você é capaz de colocar a sua segurança em segundo plano porque Deus está te pedindo alguma coisa que aparentemente é perigosa? Perigosa para os teus negócios? Perigoso para a tua vida e para a tua integridade física, inclusive, porque Deus está pedindo esse risco, porque Deus está pedindo essa oferta. O reino de Deus tem poder e tem força, mas você é capaz de tomar uma atitude corajosa de escolher, diante dos olhos das pessoas, aquilo que aparentemente não tem poder e não tem valor, porque você sabe que ali está a vontade de Deus? Sim, pare para pensar. O cara, ele tem uma fortuna e aí ele encontra um tesouro em um terreno baldio. Ninguém sabe que naquele terreno baldio tem um tesouro. Desde o momento que você manifeste. Tesouro escondido não serve para nada. Pérola de grande valor, escondida, guardada num cofre, não serve para nada. O tesouro, ele precisa ser manifestado, ele precisa ser apresentado, ele precisa ser usado. Quando você toma a atitude de vender tudo para comprar aquele terreno baldio,
vagabundo, que ninguém dá valor, que todo mundo diz assim, aquilo ali não é a terra de ninguém, aquilo ali não vale nada, aquilo ali é o fim do mundo. Mas você sabe o tesouro que está escondido ali. E a tua atitude é incompreensível diante dos olhos dos outros. Assim como ser padre é incompreensível se eu não tivesse encontrado em ser padre um tesouro. Que quando eu disse, vou ser padre, todo mundo disse, você está doido. Você teve alguma frustração amorosa, Padre Birajara? E por aí vai, né? Vou parar por aqui. Porque as perguntas foram as mais capciosas. Porque a pessoa não enxerga a beleza. Ela não enxerga o tesouro. Ela não enxerga a pérola preciosa que eu encontrei. Você é capaz de dar essa resposta para Deus diante da incompreensão do mundo? Diante da incompreensão das outras pessoas, que vão dizer para você, que tempo é esse perdido? Você vai todo domingo na missa. E quando você começa a compreender que não é uma questão de preceito, e aí você começa a vir na semana também, aí pronto, você ficou doido. Sim ou não? Quem já não passou por isso? Você começa a ter vida de oração, porque enquanto você está tíbio, enquanto você está na assídia, com preguiça de rezar, com preguiça de buscar, você não incomoda ninguém. Ninguém se incomoda. Aliás, esse é o padrão do católico de IBGE, do católico de boca. Não se apresentar como nada diferente dos outros. Um verdadeiro pagão. Vive, conversa e frequenta os lugares do mesmo jeito que um pagão. Aí você começa a tomar atitudes. Você começa a fazer escolhas e você começa a ficar estranho. Começa a aparecer. Olha, o reino de Deus não é só coisa escondida. Não é só um grão de mostarda que ninguém vê. Não é somente o fermento que engrandece a massa. Não é somente uma semente que cai em beira de estrada, sabe assim? Que está escondidinha lá debaixo da terra e que vai crescer. Não. O reino de Deus também é pérola, também é tesouro, que eu preciso mostrar e dizer para as pessoas, é isso daqui que tem valor na minha vida. E aí eu começo a rezar. Eu começo a ter vida de oração, eu começo a vir mais vezes na missa na semana, eu começo a tomar decisões que parecem uma loucura. Viram o que Salomão pediu? Na primeira leitura? Salomão deveria governar um reino. Uma pessoa que vai governar um reino, o que pede? Dinheiro. O que ela vai pedir? Poder. O que ela vai pedir para governar um reino? Bons soldados? Um exército invencível? Deus disse a ele, peça o que você quiser. Parece uma cena de Aladim, né? Não parece uma cena? Daquelas das 1001 noites? Mas é tipo isso, é tipo isso. Se aparecesse agora, Deus para você, nessa luz do sacrário, e dissesse assim, escolha, peça o que você quiser pedir. O que é que você pediria? Salomão pediu sabedoria, sabe por quê? Porque sabedoria significa apreciar as coisas segundo o critério de Deus. Mostrar diante dos olhos das pessoas que as minhas escolhas combinam com as de Deus. Isso é sabedoria. Vai ter que aparecer. Não dá para manter um tesouro escondido, se você quiser que seja tesouro de verdade e que tenha valor na sua vida. Não dá para esconder uma pérola de grande valor, se você quiser usá-la para o reino de Deus, você terá que apresentá-la. Mas num primeiro momento, ninguém vai acreditar. Num primeiro momento, vão dizer que você está louco. Num primeiro momento, as pessoas dirão que você não está batendo bem das bolas. Como assim? Ele está vendendo tudo. Como assim ele está colocando isso em segundo plano? Como assim? Em primeiro lugar tem que vir meus filhos. Em primeiro lugar tem que vir meu casamento. Em primeiro lugar tem que vir a minha empresa. Aí de repente não é a empresa. Não vai ser a empresa que virá em primeiro lugar. Não é filho que vem em primeiro lugar. Não é marido que vem em primeiro lugar. Não é bispo que vem em primeiro lugar. Eita. Não é. Não pode ser. O que é que você está colocando em primeiro lugar? Qual é o seu tesouro? Qual é a sua pérola de grande valor?
para não ser o peixe que vai ser jogado de volta, porque não presta. Para não ser o joio que vai ser queimado. Para não ser beira de caminho que depois o passarinho leva, o capeta, o demônio leva. Semente jogada e que depois não se firma no solo, o passarinho, o demônio leva. Para não ser sufocado pelos prazeres e bens materiais desse mundo, como os espinhos. Ou para depois, na empolgação, né? Aí começa empolgado, daqui a pouco vem a primeira tribulação, o primeiro sacrifício que precisa ser feito, morre, porque não tem raízes. Para não ser, com perdão da palavra, de verdade, um católico fajuta, que nunca vai para frente. É preciso que você expresse, você mostre, você tem que mostrar que Jesus é o teu verdadeiro tesouro. Que se você se tiver que escolher entre Jesus e qualquer outra coisa, Jesus vai ser a sua escolha. Ele será servido. Ele será amado. Isso será um choque. Vai comprar encrenca com algumas pessoas. Você vai abalar o lugar onde você estiver. Mas você será a pessoa mais feliz do mundo. E vou te dizer uma coisa, viu? Segundo Paulo, a carta aos Romanos que lemos, tudo que acontecer com você concorre para o teu bem. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que põem a Deus como absoluto de suas vidas. Eu digo para você, esse é um testemunho agora meu. Eu não me arrependo um dia de ter escolhido Deus como absoluto, como a pérola de grande valor, como o tesouro mais precioso da minha vida. Sabe do que eu me arrependo? Todas as vezes que eu coloquei Deus em segundo plano, que eu fingi para mim mesmo, sabe? Não. A gente faz isso, né? Sim ou não? Ou é só eu que não presto? Ah, você também não presta? Então tá bom, então vamos juntos aqui. Vamos juntos, vem comigo. A gente faz isso. E diz, não precisa disso. Isso também já é fanatismo. Veja, colocar Deus em primeiro lugar é fanatismo? Colocar o serviço a Deus em primeiro lugar vai prejudicar em que a sua vida? Olha para a tua história e vê todas as vezes que você colocou Deus em segundo plano, quando Deus não foi o primeiro a ser servido. Veja e repare os resultados. Eu não preciso provar para você absolutamente nada, porque você viu pela sua história, eu vejo pela minha. Quais são os meus arrependimentos? Quando eu vou aos pés do meu confessor, do padre com quem eu me confesso, todas as vezes, se eu tenho um pecado, é porque Deus não foi o primeiro. É porque Deus não foi o tesouro. Quando eu me ajoelho nos pés do sacerdote que me confessa, qual é a minha confissão? Vocês querem que eu conte? Minha confissão é essa: Deus não foi a pérola de grande valor. Eu tive que escolher, e eu não escolhi Deus. E eu não escolhi fazer a vontade de Deus, porque até quando eu erro, mas se eu erro escolhendo Deus e querendo fazer a vontade de Deus, Ele me ajuda. É impressionante, às vezes eu erro. É errar, não é pecar. Amém? Errar não é pecar, errar é humano. Às vezes você escolhe fazer a melhor coisa, fazer a vontade de Deus, e se atrapalha. E se atrapalha todo. Principalmente porque muitas vezes nas nossas escolhas estão envolvidas outras pessoas. Entendeu? Estão envolvidas circunstâncias. Porque eu não sou só eu. Eu sou eu e um monte de coisa em volta de mim. Às vezes eu faço com a maior boa vontade, sabe? Quero fazer a vontade de Deus, me atrapalho todo, porque tem outros elementos. E aí Deus vem em meu socorro. E até as burradas que eu faço, até os erros que eu cometo, Deus utiliza aquele que seria um mal para o meu próprio bem. E quantas vezes eu escapei da boca do leão. Deus me tirou de situações terríveis que seriam para mim um fim, que seriam para mim uma desgraça, porque eu, na minha maluquice, na minha boa vontade, achei que estava fazendo certo, achei que estava fazendo bem.
Sabe o nome disso, meu irmão? Reta intenção. Reta intenção. A minha intenção de base, a minha intenção aqui, ó, firme e absoluta, é fazer a vontade de Deus. Não pode haver outra. E aí, mesmo que eu cometa erros, mesmo que eu me atrapalhe, mesmo que eu coloque o carro na frente dos bois, Deus vem em meu socorro, Deus vem em meu auxílio. O salmo da missa de hoje: como eu amo, Senhor, a vossa lei, a vossa palavra. Peça essa graça a Deus. Senhor, que eu ame a tua lei, que eu ame a tua palavra, que seja a tua lei, a tua palavra, a base e o fundamento das minhas escolhas, mesmo que eu tenha que pagar um preço da incompreensão dos outros, do desprezo dos outros, da perseguição, mas que seja esse o fundamento, porque eu sei que assim fundamentado, as minhas escolhas e as minhas decisões serão sempre socorridas, de alguma maneira, pela tua graça. Repito: tesouro escondido não serve para nada, pérola escondida em cofre, guardada em cofre, não serve para nada. Você acha que você tem uma garantia? Quem foi que disse? Quem foi que disse? E se um ladrão chegar e levar? E se a morte chegar e levar? Você acha que depois você pode voltar para buscar? Quem foi que disse? Quem foi que disse que será acrescentado um único dia a mais na sua vida? Então é hoje, meu irmão. É hoje o dia da escolha. Não tem amanhã, tem hoje. E somente hoje. Para dizer nessa missa, não na de amanhã. Amanhã eu repito, amanhã eu faço de novo. Mas é hoje, nesse dia. Tu és, Senhor, a pérola de grande valor. Tu és, Senhor, o tesouro das minhas escolhas, o absoluto sobre o qual a minha vida se edifica. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.